A gente já tem falado um pouco, hoje já é a nossa terceira reunião, sobre justamente a importância de sermos uma igreja de líderes. Ela não é um curso, não é um estudo bíblico, né? Ela é uma reunião de pessoas que se encontram toda semana, como nós estamos aqui, justamente para nos capacitarmos, a gente nos preparar, a gente ter casca, vamos dizer assim, né? Que nos dê firmeza na hora de desenvolver. Aonde o diabo mais atacava José, não era na fraqueza da carne dele, era justamente no dom, no chamado dele, aonde ele tinha o dom. Então era nos sonhos. Deus chamou ele para ser um homem que revelava sonhos, não só revelava, mas realizava sonhos. E então era aí que o inimigo agia desde cedo. Seus irmãos usaram aquilo que seria uma qualidade, que era um sonhador, né? Era uma qualidade, num sonhador. Ou seja, como algo para desmerecer, ou algo para frustrar o propósito de Deus na vida dele. Deus não nos chama para realizar os nossos sonhos, mas os sonhos dele para nós. Nós vamos abordar ainda um pouco mais a respeito da saúde, da cura, da restauração espiritual de uma liderança. E a gente sabe que qualquer pessoa, para ser ferida, basta estar viva, não é? Basta estar vivo. Não é um demérito, não é uma vergonha, não é um sinônimo de fraqueza a gente ser ferido, porque em Cristo somos mais que vencedores, amém? Porém, a gente sabe que nessa batalha que a gente vai vencer, a gente acaba machucando. Então não é por fraqueza nossa, é porque faz parte da batalha. Jesus teve coroa de espinhos, sangrou, teve a costela furada, enfim, os pés, ele foi marcado, não é? E depois dele ressuscitado, ele ressuscita num corpo glorioso, mas não é aquele corpo perfeito, no sentido de sem marca nenhuma. Ele chega para Tomé e diz aqui, põe aqui a sua mão na minha mão furada, põe o teu dedo aqui, sou eu mesmo. Ou seja, ele ressuscita com o corpo glorificado, mas as marcas da caminhada dele ainda estavam nele. E por isso, hoje, há um homem no céu, com as marcas nas mãos. E eu sei que numa multidão de pessoas lá em cima, eu vou saber bem quem ele é, porque há uma marca nele, de que um dia ele andou aqui entre nós, e essas marcas não o impediram de alcançar a vitória. Diz a Bíblia, Deus então o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome que se nomeia. E se você tem marcas na sua vida, como diz o apóstolo Paulo, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não é para envergonhar você, a marca é para honrar você. É dizer que você foi maior que a dor, foi maior que o golpe, você foi maior que a luta que se abateu contra a sua vida. Amém? Por que a gente olha para algumas pessoas e a gente vê apenas a sombra da sua liderança? Você já viveu, talvez, tempo demais ou suficiente aqui na igreja para olhar as pessoas, entrar e sair, que outrora eram pessoas usadas pelo Senhor, foram grandemente usadas pelo Espírito Santo de Deus, e hoje são pessoas que apenas são uma sombra, apenas são um lugar ocupado num dos bancos da igreja, não se dispõem mais, não se colocam mais a serviço. Houve uma história de realizações, de conquistas, mas essa história de realizações, de conquistas, lá atrás, quem sabe com os primeiros pastores dessa igreja, pessoas que se dedicaram no pouco, no mínimo, na necessidade, na falta de estrutura, elas davam o seu melhor. Depois o tempo passou e o que foi ficando? Só a história lá de trás. E hoje a sua história de frustrações e de nulidade, que é estagnação, é uma pessoa que não acrescenta nada para o reino de Deus. O olhar e o andar de um leão aprisionado numa jaula ou no zoológico não é o mesmo daquele que está correndo numa savana lá na África. Quando a gente olha justamente para líderes e pessoas que estão muitas vezes abatidas, estão tolhidas, nulas no seu exercício de ministério, a gente percebe que o olhar e o andar delas é diferente. Não há aquela ousadia,
não há aquela confiança. Elas têm medo. Tempo demais ficaram paradas, têm medo do que vão fazer hoje. Têm medo de errar, têm medo de falhar, têm medo de não conseguir. Mas um leão, voltando ao exemplo, quando ele parte para a sua presa, às vezes a gente vê documentários, e nem sempre eles dão certo, mas eles foram, tentaram. Leva um coice de uma zebra, um coice e vai, pegou errado, e aí ele fica, recupera o golpe, e na próxima ele tenta de novo. A palavra do Senhor diz, em Isaías capítulo 1, versículo 2 até o 7, eu criei filhos e os que? Engrandeci. Mas eles se rebelaram contra mim, eles deixaram o Senhor e voltaram para trás. Por que estão sendo castigados? A cabeça está enferma, o coração fraco, dos pés até a cabeça não há senão o quê? Feridas. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, sem oposição. Ou seja, o inimigo vem, zomba, pisoteia, sem que haja sequer um grito nosso. O tema dessa noite é o que paralisa a conquista do líder. O que é que faz com que pessoas fiquem paradas? Quais são os fatores, então, que a gente pode identificar que paralisa um líder, que impede um líder de caminhar nesse caminho de conquista, de realização, de vitórias, ao qual ele vai viver sempre, embora quando a gente fala de vitórias, vitórias não é resultado só de algo que você recebe no fim, mas é resultado de todo um processo de batalha, enfrentamento, posicionamento, atitude na sua caminhada. O primeiro fator, então, que paralisa cristãos cabeça baixa, leões fechados numa jaula, é a crise de identidade. Basicamente, crise de identidade é a dúvida a respeito de 3 coisas. Quem somos, o que devo fazer e qual direção eu devo tomar. Como Deus vê você, no caso lá de Gideão, Deus disse para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão respondeu, mas Deus, se Deus é comigo, por que está acontecendo toda essa desgraça aqui onde eu estou? Ou seja, ele questiona Deus, porque ele ao invés de crer na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus no ambiente em que ele vive, ele quer devolver, ele quer pegar um ambiente infeliz e mostrar isso para Deus como uma realidade, a qual Deus não está nela. A segunda é a dúvida a respeito do que nós devemos fazer. Pastor, não sei o que fazer. Quando você não decide, alguém vai decidir por você. Já percebeu o quanto a gente muitas vezes modifica os projetos da vida por causa das necessidades? Não por causa de uma confiança e de um foco numa visão ou numa missão? O quanto a gente muda o planejamento porque no momento as coisas não estão dando certo? O quanto as pessoas desistem facilmente por causa de um dia, de uma afronta, por causa de uma opinião de alguém. Eu sei que machuca, dói, nós vamos ver isso hoje, fere, mas a ferida não é para matar a gente. A ferida é para a gente poder ser maior do que aquela dor e do que aqueles que nos ferem. Crise de identidade vem também quando a gente não sabe para onde ir. A gente vive ciclos, como a gente já tem falado aqui, e a gente percebe que nesse ciclo, às vezes, a gente não se prepara para eles. Não podemos ter medo do que vai acontecer amanhã. Amém? Porque o Senhor vai estar conosco a todo instante. Mas também essa confiança, ela não sequestra a nossa inteligência daquilo que nós devemos estar preparados para fazer. Então, nós como igreja, nós estamos nos preparando já há algum tempo para um dia, se tiver que fechar, fecha a porta de novo, vou ficar chateado, não vou lá no prefeito cobrar, não quero saber. Nossa luta não é essa. Nossa missão não é essa. Não é ter igreja aberta, porta aberta. Isso aqui é resultado do nosso ID que Jesus mandou. Amém? A estrutura tem que nos servir. Não é a gente que tem que estar servindo a estrutura e carregando ela nas costas. Sem o devido alinhamento e balanceamento desses aspectos, ou seja, do quem sou, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, haverá uma crise instalada, sem previsão de terminar e de consequências danosas e desastrosas. O que é isso, alinhamento? A cruz fala de alinhamento e balanceamento. Alinhamento com o céu e o balanceamento com a terra.
Então nós precisamos estar alinhados e balanceados para que não haja essa crise que se instala na vida de tanta gente que hoje está aprisionada em meio a fracassos e desastres que aconteceram no seu passado. A segunda coisa que pode paralisar um líder, além da crise de identidade, é o quê? Precipitação. Um líder precipitado, gente, ele vai colher os resultados dessa precipitação, né? Essa falta de noção da sua hora, do seu momento e do seu tempo. O que ele deve fazer ou deixar de fazer. É a falta de respeito com a organização que Deus instituiu e estabeleceu. A ordem, quando falo de organização, na verdade, da ordem de Deus para todas as coisas. A precipitação é a realização fora do seu tempo. Ou seja, é eu fazer algo fora do tempo. E isso é motivado por quê? Então, é motivado primeiro pela insegurança. Que o líder fica meio inseguro. Eu não sei se você conhece a história de Saul. Quando foi o momento que Deus condenou o ministério de Saul como rei em Israel? Foi quando ele se precipitou. Ou seja, ele viu o aperto do povo para sacrificar, para fazer um culto a Deus. E de repente, diz a Bíblia que o profeta Samuel demorou, né, para chegar lá. De repente faltou um ônibus, né, não deu a hora, o zap falhou, ficou sem conexão. Enfim, fulano não apareceu, e aí? Bom, se não apareceu, vamos a gente fazer mesmo. Então Saul, ele vai e alegou, embora a gente sabe que esse não era o espírito que estava nele, porque ele era tudo menos uma pessoa passiva. Ele alegou para Samuel que ele sacrificou, cuidou do sacrifício, ofereceu no altar, porque o povo estava pressionando ele. Está na hora, é aí, vai, não vai. E como Samuel demorou, Saul adiantou o serviço. E sabe, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado no exercício do nosso ministério. De não entrar nas áreas às quais Deus não nos chamou. Porque naquilo que Deus nos chamou, Ele nos capacita, nos dá confiança, segurança, Ele nos mantém ali seguros, no centro da vontade do Senhor. Mas quando a gente entra em áreas que não nos cabe, a gente começa a promover um desarranjo na nossa vida ministerial e até mesmo espiritual, de forma que o reino passou de Saul naquele dia. O líder precipitado, além de inseguro, ele é ansioso. Pastor, estou com pressa. Deus tem pressa. As coisas têm que acontecer logo. Não, quem está com pressa é só você mesmo. Porque tudo acontece debaixo da plena vontade do Senhor. O pleno cuidado do Senhor. Que Deus tem o seu tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Há governo de Deus sobre a nossa vida e a nossa igreja. Amém? E eu não me refiro ao exercício do meu ministério como pastor. Eu me refiro mesmo aos desígnios de Deus para nós. Aos quais eu, igual você, precisamos estar antenados e aguardar o mover de Deus. E não sermos tocados e andarmos aí, como igreja, pressionados pela insegurança, pela ansiedade, pela autoafirmação. Eu tenho que fazer para mostrar que eu sou capaz. Não. Tem hora que Deus diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é você, é Ele. Então é hora de não fazer nada. É hora de esperar mesmo. É a hora de aguardar. Diz a Bíblia que Davi estava com o seu exército, os seus chefes, numa emboscada com os filisteus. E estava tudo pronto, preparado. Eles estavam no melhor lugar. Eles estavam em vantagem. Mas ele disse ao seu comandante o seguinte: eu só vou atacar esse exército que está vindo aí quando eu ver o balançar da copa daquelas árvores lá. Será um sinal de Deus de que é a hora de eu avançar. Acredito que na hora que Davi falou isso, os seus comandantes, né, nós vamos perder o time do negócio. Só. Vai ficar esperando em Deus. Tem que agir.
Para quê? Para mostrar que pode. A autoafirmação do líder que é precipitado. Ele não espera em Deus. O esperar em Deus não é ser passivo, é confiar que Deus governa as nossas vidas. Amém? Não é fraqueza a espera. É, pelo contrário, é força pessoal sua de não agir precipitadamente, na hora que quer. Mas eu quero agora. E Deus diz, não, mas agora eu não quero. Eu quero que você espere um pouquinho. Vai chegar a hora, você vai pular, vai lambuzar de tanta bênção que você vai ter, mas agora é a hora de esperar. Pastor, eles não venceriam antes? Provavelmente sim. Mas acontece que o importante não é vencer, é como vencer. O importante no exercício do nosso ministério não é fazer, mas é como estamos fazendo. Eu estou indo para o Gessel, eu estou carregando o meu Gessel nas costas. Pois é, então tira isso das suas costas. Que não é peso, não pode ser peso, não pode ser um tormento, tem que ser um prazer, uma alegria, você ter um pequeno rebanho na sua mão, toda semana. Temos que olhar para o nosso exercício do nosso ministério com gratidão, com alegria na presença do Senhor. Amém? Ah, pastor sofre demais. Pastor, você tem que orar por mim, não que eu sou pastor. Ore por mim como um irmão seu. Eu preciso da sua oração como um crente, igual você é. Amém? Do apoio que nós temos que ter uns com os outros. Porque o ministério pastoral é uma bênção, é um alívio, é uma realização, é uma felicidade para mim. Nunca foi peso, nunca vai ser peso. Um dia eu descobri que não sou eu que carrego o ministério, é o ministério que me carrega. Servir a Deus é bom demais. Você acha que Deus vai pôr na sua mão uma coisa que vai te detonar? Que vai acabar com você? Que vai acabar com sua família? Você acha que Deus vai te dar algo que vai te destruir como pessoa? Claro que não. Ele é um Deus maravilhoso. O ministério é bênção. Foi Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou. Ele designou você. Ele te chamou para fazer parte dessas fileiras aí eternas. Da gente estar servindo a Ele. E isso é um prazer, é uma alegria. É uma graça muito grande. E nós vamos servir com alegria. Amém? Terceira coisa que paralisa um líder são as feridas não tratadas. Feridas não tratadas. A todo momento nós somos tocados pela violência do ambiente que nos cerca. Seja ele espiritual, emocional ou físico. Uma hora você dá uma topada, é um roxo aqui, é um arranhão ali. Oxe, onde foi que eu arranhei? Um lugar passou batido, estava com pressa, né? Não olhou. Arranhou, é normal. Um líder ferido deve se retirar para tratamento. Seja por um breve período ou mais longo, dependendo das feridas. O problema é quando a gente ferido, machucado, continua exercendo o ministério. E aí começa a transpor, como a gente já falou aqui na primeira semana, um líder ferido, ele passa para o seu grupo as suas feridas. Um líder ferido não é para ser jogado fora, é para ser tratado. Está machucado, está ferido, está cheio de razão. Uma pessoa ferida está cheia de razão? Claro que está. Porque a dor dói mesmo, dói. Alguém machucou, pode ser uma coisa simples para você, mas para o outro foi pesado, foi difícil ouvir o que ouviu e ver o que viu. Então é importante a gente se retirar, não ficar na linha de frente, de novo com o argumento, eu sou líder, eu tenho que ir adiante, e pá, e pum, e vai se matando cada vez mais, e vai se arrebentando mais, sabe? É hora de parar e se restaurar. A igreja de líderes, ela tem esse propósito também, não é? Não é só para quem lidera para estar aqui, é para todos que têm um chamado de Deus. Um líder ferido, ele corre o perigo de 3 coisas. Identifique aí se há um líder ferido em você ou não. Primeiro, ser conduzido por um espírito de vingança. O espírito de vingança é aquele que diz, isso não vai ficar assim. Eu vou dar o contragolpe. Segundo, um líder ferido corre o perigo de ser influenciado por um espírito de perseguição. Ele começa a dizer toda hora, isso só acontece comigo. Não acontece com mais ninguém. No seu Gessel acontece? Não, no meu Gessel não. Ah, no meu, toda hora.
E não entendendo que gente, a missão que Deus te deu, se ela for a mais árdua, é porque Deus vê condições em você. Amém? Um dia desses, um dos líderes chegou para mim e falou: pastor, o meu GC é só gente problemática, é gente de tudo, cara, não tem um bom. Eu falei: louvado seja o Senhor. E ele: uai, pastor, por quê? Porque você é uma bênção, cara. Porque Deus confiou esse povo a você, então você é um cara capaz. Né? Porque já pensou se Deus manda esses para uma pessoa incapaz, que não dá conta? Iam morrer todos juntos no mesmo barco. Mas Deus confiou em você. E ali eu pude encher o coração dele de fé, reafirmar chamado. Aonde vê um problema, a gente precisa entender que o céu vê de forma diferente. Um líder ferido, ele é levado, influenciado por um espírito de perseguição. É o discurso que começa a vir deles. E o terceiro perigo é ser paralisado por um espírito de sofrimento. Ah, mas me machucaram muito. Ah, mas não faz ideia do que a minha história. Todos temos história, gente. E nós estamos aqui nessa noite porque em Cristo vencemos as nossas histórias. Porque a dor ou o ataque não foi maior que a nossa fé, não foi maior que a nossa confiança em Deus, não foi maior que o nosso chamado. Por isso estamos aqui, para apregoar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi ministrado aqui no culto de domingo. Somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo. Para quê? Para ser melhor que os outros? Não. Para estar em linha, alinhado com a missão que Deus tem, que é uma missão muito nobre. Chamado nos agrega valor, chamado nos honra, não é peso. Peso é pecado, gente. Fazer errado é que pesa, que dá dor. Né? Não é o carregar em si, não é o realizar. É a gente fazer de forma desajustada. Por isso a igreja de líderes, que não é um curso, que não vai terminar amanhã nem depois de amanhã. É um encontro de pessoas como eu e você que servem a Deus, amém? E que quer fazer o melhor da melhor forma. E o que é certo? Ministério é bênção, ministério é honra, ministério é maravilhoso. Servir a Deus é bom demais, muito bom. Quarta e última razão para o fracasso ou um líder paralisado na conquista é o desalinho espiritual. Algumas palavras aqui, às vezes eu uso, são palavras, nem sei no português se está correto ou não, mas eu vou chamar de desalinhamento espiritual. E o que é isso? É a falta de alinhamento com verdades e realidades espirituais. Porque a vida natural não nos prepara para a vida sobrenatural. Não pense que aquilo que você viveu fora da igreja foi para preparar você para as coisas que você vai viver dentro da igreja. Então é preciso a gente aprender, reaprender. Ah, mas eu fazia o meu negócio assim, como alguém um dia falou comigo: pastor, a gente tem que fazer igual a igreja, cuidar das coisas, igual eu fui uma vez numa granja e era assim, e cuidava dessa forma, os caminhões passavam numa poça de cal para não contaminar. Isso quer dizer que a gente na porta tem que cuidar para o lixo, a impureza não entrar na igreja. Eu fui ouvindo ele falar, eu falei: ó, irmão, o problema todo, esse é muito bom. Eu até gostei de ouvir, porque eu sou autodidata, eu gosto de entender de tudo, né? Eu já estou aprendendo um pouco mais sobre granja, como é que funciona, né? Para aconselhar um irmão um dia que quiser fazer uma granja, eu vou poder ajudar ele. Mas o exemplo não cabe na igreja, porque a igreja não cuida de galinha, a gente cuida de ovelha, é outro negócio, é outro departamento. O cuidado é outro. Isso que você está querendo fazer, não podemos fazer. Jesus já proibiu fazer isso. A porta da igreja não é o pastor que escolhe quem entra e sai. A porta da igreja não são os dogmas dessa igreja. A porta é Jesus. E ele diz que quem entra, sai, entra, não está preso. Ninguém está preso a nada, a obrigações. Então é outro departamento. Esse exemplo você guarda para depois. Quando a gente não está alinhado com verdades e realidades espirituais, quando há desalinhamento espiritual,
aí a gente também pode fracassar na nossa missão como liderança. Quando a gente fala de verdades espirituais, a gente está falando de quê? Princípios bíblicos. Deus não vai agir no meio da desonra. Ah, mas deu certo. Mas e daí? Você quer, dois grandes cultos, ou aglomerado de gente do Antigo Testamento, os escritos na Bíblia, os maiores, Deus não estava no meio deles. Não estava. Então o sucesso do que eles fizeram não queria dizer nada no reino espiritual, a não ser vergonha para eles, porque eles feriram princípios. Um deles é o do bezerro de ouro. Quando você lê aquilo ali, quem já viu o filme lá dos 10 Mandamentos, né? Aquilo ali, dali para lá, foi uma coisa enorme, foi uma festa difícil de descrever, mas Deus não estava nela, era uma mentira. Eles estavam tudo ali cultuando a mentira. Outro exemplo foi quando o povo de Deus trouxe a arca da aliança para batalhar contra os filisteus. Alguém teve a ideia, vamos trazer a arca, porque a arca era a presença de Deus, vamos trazer a arca para o nosso meio. E aí está lá em 1 ou 2 Samuel, capítulo 4, e aí eles trouxeram a arca, e diz a Bíblia que os filisteus ouviram urros, gritos no arraial do povo de Deus, eles falaram inclusive eles uns para os outros, olha, Deus desceu lá no meio deles. Mas nós vamos ter vergonha na cara. Não está lá essa palavra vergonha na cara na Bíblia. Mas é como falou, nós vamos ser homem. Nós vamos morrer, mas nós vamos lutar. Mesmo debaixo desse impacto que eles estão lá. E era Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli, o profeta, 2 mau caráter, perversos da pior qualidade que já teve na Bíblia. Carregando a arca da aliança, um na frente e outro atrás. Contrastando com os 2 querubins santos, um virado para o outro, que era o que tinha o propiciatório em cima da tampa da arca. Que coisa, mau caratismo, ativismo, carisma. O carisma não pode ser a coisa mais importante no relacionamento, na igreja, no exercício. Fulano é muito bom, ele é carismático, mas não serve. Ele pode ser, mas ele antes de ser, tem que ter honra. Tem que respeitar a autoridade. São princípios bíblicos que nós vamos entrar outro dia na questão, mas só para nomear 2 deles que são muito fáceis da gente identificar. Outra verdade espiritual é a clareza do que eu devo ser, fazer e ter. Voltando à identidade lá no começo, do quem, como, para onde ir. Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou. São as perguntas. Então é aqui, é a clareza do que eu devo ser, fazer e ter na minha vida. São verdades espirituais que eu preciso acalentar no meu coração. E realidades espirituais. São 2 pelo menos que eu discurso aqui, depois a gente vai ver mais delas, outro dia, que é o discernimento do momento, mas é um líder que não discerne o momento, ele mete o pé pelas mãos, ele se atabalhoado, todo atrapalhado, depois chora, se arrepende, todo machucado, mas porque meteu os pés pelas mãos, né? Ele não consegue discernir o tempo de quê? Plantar, cuidar, colher, preparar a terra. Ele quer estar sempre fazendo, sempre em atividade. Segunda coisa que eu destaco aqui é o mapeamento e a estratégia para a gente conquistar a gente vai falar sobre isso na semana que vem, planejamento, organização, avaliação. Não dá para a gente tocar a vida só na base do sentimento, da emoção, o eu acho, vamos tentar. Não, temos que planejar. Deus dá essa diretriz. Deus podia só estalar os dedos e as coisas iam acontecendo, mas não, aí começa em Gênesis. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então tudo começa numa visão, num sonho, num rascunho. Mas como é que vai fazer? Não interessa o como é que é na hora do sonho, a gente só está sonhando. Você sabe que muitas coisas que a gente tenta fazer, não consegue fazer, porque quando está na fase do sonho ainda, já vem alguém cobrando. Mas como é que vai ser isso? Quem vai pagar essa conta? Onde você vai arrumar? Aquilo começa a entulhar o sonho da gente, né? Então são as fases, as etapas
que nós veremos na semana que vem, que servem não somente para a nossa vida ministerial, mas para a vida da gente como pessoa também. Eu encerro dizendo que a conquista, o conquistar, sempre vai ser o nosso maior desafio. Não são os inimigos, a oposição, os demônios que se levantam em fila de 1000. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Eis que eu vos dou poder, Lucas 10:19, disse Jesus, vos dou poder, autoridade para se levantar contra toda a força do mal. Toda é o quê, irmãos? Toda é toda. Amém? E nada vos fará dano algum. Então, quando a gente não conquista, não é porque o inimigo foi pesado, o diabo foi mais forte, o inferno estava organizado e a gente não. É porque nós falhamos em alguns dos aspectos já falados aqui hoje. Não são os meios ou os adversários que vão nos impedir. A conquista é o nosso desafio. A conquista está ligada à nossa postura diante dos conflitos. Quem somos, o que devemos fazer e o que podemos alcançar. Amém? Mesmo assim assentado, vamos orar.